seja fatura e quer ver como que funciona para a gente escalonar isso, ótimo. Se você tem só uma ideia e não está no digital, ótimo também. O que você precisa é saber o que você precisa fazer para você começar a faturar no meio digital. Porque se você não está no meio digital hoje, você já nasceu morto, né? Todos os serviços aí hoje estão caminhando para digitalização, para uma tecnologia nova, uma inovação. A inteligência artificial vem mudando muito esse jogo, né? E para fazer isso, a gente traz o que a gente chama de camada de serviço. O que é camada de serviço? Gente, tem um tanto de frase aí, mas o legal é o seguinte, a camada de serviço, pensa na empresa de vocês como uma árvore gigante. Vocês foram regando para ela crescer, ela foi crescendo, e à medida que ela foi crescendo, ela gerou aqueles frutos, os frutos começaram a subir, você começou a criar uma escada para ir ali pegando aqueles frutos, e aí quando você está lá no alto pegando fruto, você começa a esquecer daquele fruto que está abaixo. Você pode só estender a mão e pegar ele. Uma camada de serviço é exatamente isso, é o dinheiro que você deixa na mesa nesse momento, tá? E, na verdade, você não precisa fazer nada, você não precisa mudar em nada o seu negócio, você não precisa reinventar nada do seu negócio para que você crie uma camada de serviço. A camada de serviço centraliza o seu negócio no principal ativo que você tem e só fortalece ele, criando igual cebola ali, várias camadas ao redor dele, onde vai fazer você lucrar mais. Nossa, Deus, bonitos. Mas como que funciona isso na prática, né? Como que a gente chega nesse lucro, né? Para a gente saber como, a gente tem que saber quem já fez. E quem já fez isso? Nubank já fez isso, XP já fez isso, Magalu já fez isso, né? Nubank agora, não sei se vocês viram, o Nubank virou operadora de celular. Cara, mas por que o Nubank virou uma operadora de celular? Bom, ele já mexe com a parte digital, ele já está na mão das pessoas. Por que não oferecer também um serviço de telecom, sendo que isso complementa o serviço dele, é uma camada de serviço que ele pode oferecer, e com alguns white labels na área de telecom que estão surgindo, isso fica muito fácil de oferecer, muito barato de oferecer, muito rápido de oferecer, né? A XP faz isso de diversos tipos de camada, né? Assessoria financeira, previdência, seguro, cartões. O próprio Nubank está entrando na parte de seguros também, junto com a XP, né? E o Magalu, para mim, ele é o top do top da balada aqui. Por quê? O Magalu, ele não só fez uma camada de serviços, se vocês pesquisarem no Google Magalu agora, ecossistema, vocês vão em imagens, vocês vão ver um ecossistema que o Magalu criou ao redor de tudo que ele tem. Então, no Magalu está tudo conectado. Desde de páginas de tecnologia para falar sobre produtos melhores, a podcasts nerds falando sobre videogame, a lojas que vendem essa parte tech, que é uma especialização de um nicho como o Kabum, por exemplo, né, que tem todo esse rolo aí, compra, não compra. Enfim, o Magalu é o maior exemplo de camada de serviço que a gente pode ter aqui hoje. Por quê? A camada de serviço, ela é mais uma coisa que você vai tirar um lucro que está invisível ali através do seu ativo, tá? E para me falar isso para vocês, eu preciso mostrar, porque só a gente falar não adianta. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns cases de pessoas que eu ajudei a ganhar mais, tá? O primeiro case que eu trouxe é da Infinity. A Infinity fazia empréstimo sob garantia. Cara, como que você faz uma empresa que faz empréstimo sob garantia? Ó, eu tenho um imóvel aqui, vou deixar meu imóvel de garantia e vou pegar dinheiro emprestado aqui. Bom, a Infinity começou a controlar isso no CRM. Essa lógica, esses dados começou a ficar... Para quem a Infinity tinha do CRM, obviamente pode exportar uma coisa ou outra ali, obviamente, mas não atendia eles a nível de relatório, de customização. E aí Infinity procurou a gente. Virou, Davidson, tem como você desenvolver um sistema para mim? Eu virei, não. Por que não, Davidson? Não, porque primeiro eu quero saber o que você está querendo resolver. Você é uma financeira, por que você está precisando do sistema? Olha, eu preciso de sistema porque meu CRM, olha, faz sentido a gente fazer um sistema se você quiser ganhar dinheiro com esse sistema. Se for só para você usar, para mim não faz muito sentido a gente trazer isso. Porque senão, dessa forma, eu não agrego para você. Então, vamos lá, como que a gente faz? Vamos lá, eu chamei a Vanessa e falei, Vanessa, qual produto hoje você gostaria de ter? E você não vende hoje. Tal produto. O que você precisa ter para você vender esse produto para o seu cliente? Olha, eu preciso conversar com o fundo, para o fundo liberar não sei o quê, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar fazendo uma prova de conceito com esse produto novo. Eu não lembro qual era o tipo de financiamento que ela queria ter, porque tem um tempinho já, gente. Mas ela criou esse produto, começou a oferecer esse serviço, a gente fez um CRM para atender o fluxo desse produto primeiro.
E validamos, testamos com 5, 6 pessoas, validou, testou, deu dor de cabeça, aquela ladainha toda que vocês já trabalham com tecnologia, sabem como que é validar um software, validou. Depois disso tudo, moral da história, criamos 12 produtos. Criamos 12 produtos novos junto com a Vanessa. E não satisfeito com isso, a Vanessa começou a oferecer os serviços para os concorrentes. Criou uma 13ª camada de serviço, começou a oferecer serviços para os concorrentes dela. E aí, o que aconteceu? Os concorrentes deixaram de ser concorrentes e viraram parceiros. E aí a gente desenvolveu mais uma camada de serviço no sistema dela para atender os parceiros. E não satisfeito com isso, a Vanessa quer ir mais além. Ela quer agora oferecer isso como white label para os concorrentes dela, para eles usarem o sistema dela com a marca deles. Então, ela foi a 14ª camada de serviço que ela criou dentro do sistema. Isso é um exemplo prático, a IFIN, que é uma empresa aí do grupo do João Kepler, que a gente desenvolveu esse projeto no decorrer do ano passado e no início desse, que funcionou bem. Se falar de um exemplo só, David, isso é muito fácil, né? Então, eu trouxe o segundo, que é a BPAC. A BPAC é uma empresa em Betim que ela serve o caminhoneiro. Ela é uma associação que não vende seguro, porque não se pode vender seguros em associação, e ela vende um benefício que ele se assemelha ao seguro na seguinte forma. Quando o cara bate o caminhão, a BPAC arca com os custos. E um seguro de caminhão é muito caro. E a BPAC começou a fazer isso muito bem feito, desenvolveram um sistema que era uma POCzinha, fizeram com inteligência artificial, com vibe code, validaram isso um ano, depois de um ano, eles viraram e falaram, cara, a gente quer escalar isso, mas quer escalar isso por quê? Viram uma oportunidade fora do comum, viram que o governo estava formalizando isso para as associações e começou a pegar esse serviço deles e transformar num SaaS. E começaram a oferecer esse mesmo serviço como um SaaS para os concorrentes dele. E aí a gente começa a ver um padrão se repetir, ó, é o mesmo caso da IFINC. E aí, galera, que vem a grande sacada da coisa. Setores diferentes, mesmos motores. Você pode replicar isso em diversos setores. Isso vai se replicando em diversos outros níveis de clientes que a gente teve. A Unimed foi um pouquinho diferente. O que a gente fez na Unimed? Vocês lembram quando o Pix foi implementado nos boletos? Que a gente tinha ali na época da Unimed, ali você tinha um boleto, você gerava, você tinha um correspondente bancário, você tinha um boleto, você pagava para o banco ali R$2. Isso não aumentou, foi uma camada de serviço que a Unimed fez e não aumentou nem R$1 para o cliente dela, e foi uma das coisas mais lucrativas que a Unimed fez em 2020, 2021, isso aqui. Pix entrando na alta, todo mundo implementando isso no boleto, o boleto custava R$2, R$1 e pouquinho para a Unimed BH tinha 1 milhão de clientes, ou vamos implementar o Pix. Antes de implementar o Pix, foi o quê? Fez o quê? Validou com o banco. Banco, você me autoriza a receber Pix sem me cobrar? Porque eu movimento tantos mil com você. O banco eu topo, senão eu vou ter que mudar de banco. Topou. Implementamos uma integração no boleto com o Pix, e ela começou a ganhar 1 e pouquinho por cada cliente dela, por mês, recursivamente infinito. Então, o modelo muda um pouquinho o que ela implementou, mas ainda é uma camada de serviço. E isso vai se repetindo para diferentes clientes. Hexagon, integração com a SAP, Ortofísio, vendendo coisas dentro do aplicativo, onde o cara gerencia as atividades que ele faz da fisioterapia como um todo. A IPS, os caras são donos de locais de evento, criaram uma própria etiqueteira para gerar tickets e eventos para eles. Santé começou a criar um ecossistema de empresas para oferecer serviço, modelo G4 ali está funcionando bem. Cirurgia já, vende cirurgia online, começou a vender empréstimo para a galera, está virando uma fintech para começar a vender empréstimo para a galera para fazer cirurgia. Ou seja, esse modelo de negócio se repete em todos os modelos de negócio dos nossos clientes. E isso não é por acaso. Existe uma metodologia para fazer isso. Existe um motor por trás disso, em todos os casos, ali está 5, mas são todos os casos ali que isso acontece. Que primeiro, ter um cliente que é da sua base de confiança. Pega aquele cara, que gosta de você, desculpa, que gosta de você, que você confia, que você sabe que você pode contar com ele. Pensa no seu modelo de negócio. Cria sua camada de serviço. Cria uma coisa simples, barata, rápida, que talvez você vai fazer no Lovable aí, você vai fazer nessas inteligências artificiais e vai entregar para ele. Pensa numa margem que você vai pedir para ele para cobrar isso. Como que você vai cobrar isso? Vai ser recursiva, se vai ser... É aí que está nessa margem o lucro invisível que você pode ganhar com o seu cliente. Tá? E depois, você deixa isso com um nível de excelência, o quarto passo é deixar isso com um nível de excelência gigante. Depois você só vende isso para os outros clientes. É simples assim. Parece complexo, mas não é.
E, ó, vocês não precisam gastar R$ 1 para vocês fazerem isso hoje. Qualquer um de vocês aqui já tentou Vibe Codar, qualquer um de vocês aqui tem acesso ao ChatGPT, fica a provocação para vocês pegarem o ChatGPT e vocês mesmos criarem uma camada de serviço, vocês podem oferecer e agora fazer num Lovable ou em outro Vibe Code da vida aí. E aí, é isso que muda o jogo, gente. É isso que te faz ganhar mais, e é vender mais para o mesmo, e é tornar-se essencial para o seu cliente. Isso é muito mais barato para você do que você ir no mercado e procurar um novo cliente. Às vezes o dinheiro está aí debaixo como o próprio Ricardo disse, né? É um dinheiro escondido. Às vezes é um serviço que seu cliente precisa. Ah, mas então isso é muito fácil, né? E aí a gente pode ser Casa Ferreira, Espeto de Pau. Então você para. A ZTO, por exemplo, ela deixou de ser uma fábrica de software há muito tempo. Por quê? Aqui a gente não vende só software. A gente vende primeiro relacionamento. É uma camada de serviço do nosso relacionamento. É ser acessível para o nosso cliente, é o nosso cliente poder chorar com a gente. Isso é uma camada de serviço ZTO. Outra camada de serviço é suporte. Outra camada de serviço é implantação. Outra camada de serviço é hospedagem. Então, tem N camadas de serviço que vocês também podem trazer, e foi isso que mudou o jogo, que me trouxe até onde que estou hoje, como sócio do João Kepler, como sócio do André Fernandes, como um todo. E isso está muito fácil de vocês fazerem. Se vocês não estão fazendo, vocês estão perdendo a oportunidade. A era da IA já começou. Se você está no digital agora, você precisa se atualizar se você não viu isso. Se ainda não trabalha com inteligência artificial, você precisa se atualizar. Porque o que funcionava ontem pode não funcionar amanhã. Isso não te garante no jogo. E se você ainda não está, o seu cenário é de alerta. Você já está muito atrasado para o que vai acontecer. E aí tem 3 perguntas que te ajudam a revelar a sua camada aí, se vocês quiserem fazer o exercício interno. Depois posso mandar a apresentação para vocês. Primeira, quem já confia em você? O que esse cara precisa que está fora do que você resolve, mas se você fizer um esforcinho, você consegue entregar para esse cara? E qual que é a margem e qual que é o trabalho que você tem para fazer isso? Se você responder essas 3 perguntas, você vai conseguir gerar uma camada de serviço que agora, só pensando, só matutando e raciocinando um pouquinho em cima dessas coisas, tá? O lucro já está na sua base. O lucro invisível já está na sua base. Só falta você torná-lo visível. Transforme as oportunidades em resultados, tá, pessoal? Não deixa passar. E aí eu faço uma provocação ainda maior. Como que está a tecnologia de vocês hoje?